Fala galerinha, tudo bem? Hoje vamos dar início ao nosso último pilar do curso de eletricidade como um todo, né? A gente falou de eletrostática no começo, foram as 10 primeiras aulas, né? Tivemos mais aproximadamente 10 aulas de circuitos elétricos e agora vamos avançar para o nosso último pilar do curso, que é o pilar de magnetismo, tá? Esse pilar que a gente vai começar a estudar agora, ele guarda bastante similaridades com a parte de eletrostática, em alguns racionais, né? Bastante paralelo, assim. Então, conforme a gente vai passando pelo conteúdo, a gente vai relembrando alguns tópicos que a gente viu, né, nas primeiras aulas, né? Então, sem mais delongas, né, vamos avançar aqui. Então, até agora a gente falou muito de carga elétrica, né, e de energia elétrica. Essa vai ser a primeira diferença. Aqui a gente vai estar falando de energia magnética, que nada mais é do que está associada a um conjunto de forças de atração e repulsão entre materiais específicos, né, com propriedades específicas que a gente chama de ímãs. Tá? Então, a gente vai passar um pouco mais de detalhe na frente, né, mas não são todos os materiais, né, vocês, né, já devem ter visto isso na prática, né, mas não são todos os materiais que têm propriedades, carregam propriedades magnéticas, são alguns. E dentro desse conjunto de materiais, né, a gente pode armazenar ou liberar energia magnética, vamos dizer assim. E esses materiais a gente chama de ímã. Tá? Então, diferente da parte elétrica, o magnetismo não tem cargas positivas e negativas, né? A gente diz que eles têm polos. Tá? E existem dois tipos de polos, né? O polo norte e o polo sul. Até aí, né, nada muito assustador nas denominações. Tá? É similar a positivo e negativo, né? Positivo e negativo, só que é uma outra denominação. Então, de forma parecida com o que acontece na eletricidade, os iguais se repelem e os opostos se atraem. Né? Então, quando a gente aproxima dois ímãs, né, quando eles se repelem, quer dizer que eu estou mostrando polos iguais, né? Um norte com norte com sul. Né? E quando eles colam, quando eles se atraem, a gente está falando de polos opostos. Né? Então, um norte com sul. Conforme a figura aqui diz, né? Então, tá aqui, ó, atração, repulsão. Certo? Então, de forma geral, né, existem ímãs naturais, né, que basicamente são alguns minerais que carregam, normalmente associados ao átomo de ferro, né, e eles carregam essa propriedade naturalmente, né, de propriedades magnéticas naturalmente. Então tem aqui o destaque para magnetita, né, e aí você tem ímãs artificiais também, né, que aí são feitos pelo homem, né, são introduzidas propriedades magnéticas artificialmente, dentre as quais tem os temporários, que a gente vai ver um pouco mais de detalhe na frente, né, e os permanentes. A diferença é que o efeito da propriedade magnética ele acaba com o tempo, né, como o nome diz, né, ele é temporário. E o permanente funciona parecido com um ímã natural. Então, por definição, um ímã, né, como a gente viu aqui, ele tem um polo norte e um polo sul. Aqui mais como uma curiosidade, né, talvez o ímã mais importante, né, que tem na natureza para a gente, né, é o próprio planeta. Né? O planeta Terra é um ímã por definição. E aí, por construção das camadas da Terra, né, por construção de como é o planeta, ele tem essa propriedade. E essa é a causa, né, eu botei aqui em linha vermelha, né, essa é a causa, né, pelo qual a gente consegue utilizar uma bússola. Né? O que acontece é que, por ser um ímã, né, a Terra emite, né, campo magnético, que a gente vai ver umas aulas para frente. Né? A Terra per si ela emite campo magnético com um certo alinhamento, né? Lembrando, ele é uma relação entre polo norte e polo sul, né? E a gente utiliza uma bússola. Uma bússola nada mais é do que um pequeno relógio com uma agulha que consegue capturar essa propriedade magnética, né? De forma que a ponta da agulha sempre vai apontar para o norte. Né? Então, por que ela se alinha? Né? Ela se alinha justamente porque existe um campo magnético que vai acabar
fazendo a agulha se mexer e se alinhar com a linha do campo. Né? Por coincidência, né, o eixo magnético e o eixo geográfico, eles não estão 100% alinhados, mas eles se parecem, por isso que funciona bem como referência. A única diferença, né, é que a gente não... Né, o resultado da bússola ele já vem mastigado, né, mas a diferença é que o norte geográfico, né, que normalmente a gente tem como referência, né, na verdade ele está na mesma direção, no mesmo sentido aqui do sul magnético. Né? Então, o eixo ele está, na verdade, em sentido oposto. Né? O norte-sul geográfico é o sul-norte magnético. Mas eles estão mais ou menos alinhados com uma angulação, né, natural aí entre os dois eixos. Uma propriedade que essa é bem diferente da eletricidade é que não existe, né, um caso onde um corpo ele é a gente chamaria de monopolo. Né? Não existe um corpo que é só polo norte ou um corpo que é só polo sul. Todo ímã ele tem os dois polos. Tá? Então, obviamente, se a gente afirma um negócio desse, a primeira pergunta que vem é: e se eu partir ele no meio, né? E dividir? Não ficaria um polo para cada lado? Não. O que vai acontecer na hora que eu partir, vai ficar duas partes e ambas as partes terão propriedades magnéticas, porém, a gente vai criar um novo polo sul e um novo polo norte, tá? De forma que as duas partes tenham um polo norte e um polo sul. Se eu partir de novo, a mesma coisa. Se eu partir N vezes, vai acontecer a mesma coisa. Vou criar um fragmento menor, e nesse fragmento a gente vai ter polo norte e polo sul. E aí a gente tem pela teoria de Weber, né, a gente tem meio que a dedução por limite, né, vamos dizer assim, né, e se for partindo até que não sofre nada, assim. E aí o que ele fala é que existe, né, todo ímã ele é composto por pequenos ímãs, né, muito pequenos, que a gente chama de ímãs elementares. Né? Então, se eu fosse partindo ele até não dar mais, né, até sobrar nada, né, a gente chegaria num elemento como esse aqui, né? De forma que ele continua tendo um polo norte e um polo sul. Tá? E aí a teoria diz que o ímã, né, físico e visível que a gente vê, na verdade ele é uma composição de infinitos, né, muitos ímãs elementares. Né? Então tá bom, como agora, né, visto mais ou menos o que é o ímã, né, a gente pode tentar falar um pouco sobre o que define ele, né, que é a propriedade magnética que ele carrega. Né? Então, nada mais é, né, assim como a eletricidade, né, quando a gente começou a ver eletricidade, a gente falava que as propriedades de carga elas estavam associadas com você ter mais ou menos elétrons, né? Então, de forma que carga seria uma definição do que está acontecendo no ambiente subatômico. Lá, né? Você tem um pouco mais, um pouco menos de elétrons. Isso definiria quão carregado você está. No magnetismo também não foge um pouco disso, tá? Não foge disso. A justificativa das propriedades está relacionada com o ambiente subatômico, né? Então, de forma geral, não vamos complicar tanto esse tema, mas de forma geral, as propriedades magnéticas estão relacionadas aos movimentos dos elétrons. Né? Então, o elétron, assim como o planeta ao redor do Sol, né, ele tem movimentos de translação, né, quando está orbitando ao redor do núcleo, né, e tem um movimento de rotação, né, ao redor do próprio eixo de rotação. Então, essas translações e rotações, elas provocam, né, perturbação de forma que, né, você geraria, né, tentando explicar de forma resumida aqui, mas você geraria forças, né, por conta desses movimentos de rotação e translação. Entretanto, é o seguinte, né, se toda rotação ou translação tivessem sentidos, né, e se tivessem orientações arbitrárias, né, aleatórias, o que acontecer é que você ia gerar forças com sentidos e direções aleatórias, de forma que quando você pegasse um corpo cheio, essas forças se anulariam, né? Uma ponta para cima, outra ponta para baixo, uma ponta para esquerda, outra ponta para direita, de forma que o negócio dá zero. Assim.
né, materiais que você tem a propriedade magnética, o que acontece é que naturalmente você tem uma predisposição a que essas orientações elas estejam alinhadas. E aí, com essas orientações alinhadas, você consegue puxar um efeito macro, vamos dizer assim, um efeito que sai do ambiente subatômico e vai para o ambiente macro, né, que a gente vive. Assim, e aí surgem as forças que a gente vê acontecendo. Então, está muito relacionado à orientação desses movimentos. Tá? Então, movimento de rotação e translação. Quando elas acontecem para a mesma direção, o mesmo sentido, essa vira uma partícula que, né, um material que pode carregar propriedades magnéticas. E aí, ó, tá aqui, ó, materiais magnéticos possuem mais elétrons girando em um sentido do que outro, né? Então, de forma que fica um negócio desbalanceado. Né? Você origina um efeito que a gente chama de resultante magnético. Se você não tem pequenas forças que se anulam no caminho de forma que o consolidado dê zero, né? Tá todo mundo apontando para um lado, você cria, né? Origina uma força que, né, a gente pode dizer que é resultante e presente num ambiente maior, que a gente chama de resultante magnético. Que é o caso aqui por exemplo, de alguns materiais que têm o átomo de ferro. Uma outra tese legal do assunto é o que a gente chama de teoria dos domínios magnéticos. Então tá aqui você encara como material magnético, tá? Que ele tem pequenos domínios cuja, né, a orientação daqueles movimentos que a gente viu no slide passado tem alinhamento, mas em uma pequena região, um pequeno domínio. Então imagina esse quadradinho aqui, ó. Então essa região aqui está todo mundo alinhado para a esquerda, essa aqui está todo mundo alinhado para cima, essa aqui está todo mundo alinhado para esquerda um pouquinho abaixo, essa aqui todo mundo para baixo. Nesse caso aqui, você tem um material magnético, porém, né, ele está desmagnetizado, porque os domínios estão desalinhados. Né? Você tem o resultante magnético em cada domínio, mas, porém, o desalinhamento dos domínios faz o material estar desmagnetizado. Então, ele não teria, né, como consolidado, ele não tem uma resultante magnética bem definida, porém, cada domínio tem uma resultante definida. Cada quadradinho aqui, né? Cada figurinha. O que acontece quando eu coloco um campo magnético externo, né? Eu coloco esse corpo sob ação de campo magnético externo, naturalmente você alinha esses domínios magnéticos. Porque, vamos dizer aqui, igual no exemplo aqui, está apontando para a direita. Então, quem estava apontando para a esquerda, para baixo, para cima, tem uma tendência a apontar para a direita também. De forma que você cria um alinhamento entre todo o domínio. Isso faz, né, o que a gente chama de magnetização do material. Então, era um material magnético que estava desmagnetizado, então ele não reagia, né, ele não estava lá paradão. Porém, quando eu coloquei um campo magnético externo, eu gerei, né, um alinhamento desses domínios e transformei esse cara num ímã. Tá? Então, imagina o seguinte, você tem um ímã natural, você comprou lá aqueles que vem os ovinhos, né, esses ficam grudando lá. E aí você pega né, esse cara é um ímã, ele está totalmente alinhado, ele já é um ímã natural. Aí você pega um clipe. O clipe por si só, ele não é um ímã, mas ele é um material magnético. Ele é um ferro lá, né? Então, ele é um material magnético, porém os domínios são todos desalinhados. Ele não é um ímã. Quando você aproxima o clipe do seu ímã natural e de forma que o ímã está emitindo o campo magnético, ele vai alinhar os domínios do clipe e vai transformar o clipe em um novo ímã. Só que um ímã temporário. Na hora que você afastar, os domínios vão se desalinhar e aí ele deixou de ser um ímã de novo, entendeu? Porém, quando eles estiverem próximos, o clipe virou um ímã também. É igual essa figura aqui. É como se fosse um clipe aqui. Eu dei esse exemplo aqui no parágrafo. Então, isso aqui. Né? Você aproximou o clipe, ele estava desmagnetizado, você alinhou, magnetizou, virou um ímã. Se você pegar outro clipe e aproximar desse primeiro clipe, ele vai grudar também. Né? Então, esse é um processo de magnetização. Então,
Por último, assim, essa aula foi só para a gente introduzir o tema, né? Nas próximas a gente vai começar a falar um pouco mais dos conceitos, o conceito de força magnética, o conceito de campo magnético. Foi só um pouco para a gente entender, tentar nos situar, né, no assunto. E o negócio que a gente vai ver bastante é que, né, os conceitos de eletricidade, de campo elétrico, de força elétrica, de carga, eles vão andar, né, não só como similaridade, mas eles vão andar junto desses estudos de magnetismo. Né? De forma que, né, os dois conhecimentos combinados, né, eles definem a ciência de eletromagnetismo. E, por exemplo, permite a gente entender o comportamento de ondas eletromagnéticas como a luz. Né? Então, e emissão, né, e radiação, entre outros exemplos. Né? Nada mais é do que o comportamento, né, de propriedades elétricas e magnéticas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, obviamente no nosso curso aqui para vestibular é um negócio bem mais simplificado, né? A gente não vai se adentrar muito a esse mundo, assim, mas acho que é interessante entender que, né, esse conhecimento ele foi bem responsável, né, e bem importante, né, o domínio desse conhecimento para essa última evolução de tecnologia que a gente teve. Né? Acho que é um negócio interessante. Então, acho que de introdução, né? Acho que ficamos por aqui. Na próxima aula, a gente começa o conteúdo com mais conceitos, né? Como a gente fez na, na parte de eletrostática. Uma sequência bem parecida. E aí, qualquer dúvida, qualquer curiosidade a respeito do tema, eu estou à disposição para a gente trocar uma ideia e conversar. Valeu, gente. Um abraço. Boa semana.